Oi gente, tudo bem? Eu peço desculpas, a aula passada ela foi cortada, mas eu vou dar prosseguimento para vocês com essa aula, tá? Então, nós paramos falando sobre o potencial de ação que ocorre nos axônios. Esse potencial de ação ele nada mais é do que uma inversão das cargas da membrana dessa célula. E esse potencial de ação ele corrobora no impulso elétrico. Esse impulso elétrico é o que vai levar a informação ao longo do neurônio. E esse impulso elétrico, pela bainha de mielina ela ser um isolante elétrico, ele não consegue ocorrer nessas áreas. Então ele só vai ocorrer nos nodos de Ranvier e ele acaba sendo um impulso saltatório, porque ele acontece aqui em um nodo de Ranvier, salta para o outro e assim sucessivamente até chegar no terminal sináptico. E isso favorece o aumento da velocidade do transporte dessas informações, que acaba sendo mais uma das características da bainha de mielina. Então ela vai ser o quê? Um isolante elétrico. Ela impede que essa informação ela se perca e ela, além disso, aumenta a velocidade da condução desses impulsos elétricos. E uma curiosidade para vocês, o neurônio ele pode variar cerca de 1 milímetro até 1,5 metro de comprimento. O neurônio pode chegar a 1,5 metro de comprimento, sem piadinhas as pessoas que me conhecem, tá? Lá no finalzinho do axônio, nós vamos encontrar o terminal sináptico, como eu havia falado, e vai ter a ocorrência de botões sinápticos. O que tem nesses botões sinápticos? É nele que são produzidas as vesículas, que dentro delas são produzidos os neurotransmissores, que são substâncias químicas que vão sinalizar para o neurônio seguinte, né, que a ocorrência de novos potenciais de ação, ou seja, vai levar a informação de um neurônio para outro. Assim como pode sinalizar em glândulas, em outras células, e eu vou explicar isso melhor para vocês nas próximas aulas, só que nessa sobre neurônio é isso, né? Sobre neurotransmissor, perdão. Então aqui no botão sináptico, ele tem a produção da vesícula sináptica, onde contém os neurotransmissores. E, gente, os neurônios, eles não apresentam só aquela conformação que eu estava mostrando para vocês no slide passado. No slide passado, a conformação deles é esse neurônio aqui que está no meio, né? Que ele tem vários prolongamentos, que são os dendritos, e um que é o axônio, ou seja, ele é um neurônio multipolar. O neurônio, quando é classificado como bipolar, é um que só tem 2 prolongamentos, onde são os dendritos, né? Aqui, ó, um prolongamento só, que é a função dos dendritos, e o outro, ele é o axônio. O pseudo-unipolar, ele nada mais era do que o bipolar em sua fase embrionária. Só que com o passar do tempo, esses prolongamentos eles foram se fundindo ali perto do corpo celular e ele formou essa conformação que é classificada como pseudo-unipolar. Além dessas classificações de neurônio conforme a sua conformação, eles também podem ser classificados de acordo com a sua função. Nós temos os neurônios, que são classificados como sensoriais, são aqueles que têm a via aferente, que levam as informações do sistema nervoso periférico ao sistema nervoso central. Nós temos aqueles classificados como neurônios motores, que fazem a via eferente, que levam as informações do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, e os interneurônios, que estão entre neurônios, o próprio nome já diz. Eu vou explicar melhor para vocês daqui a 2 aulas a diferença entre neurônio, entre sistema nervoso central e periférico, para vocês entenderem melhor. E antes de passar para o próximo slide, eu queria falar para vocês um pouco sobre a substância cinzenta e branca que ocorre no sistema nervoso. E elas nada mais são do que a substância cinzenta é um pouco mais escura do que a branca, né? O nome ele é bem indicativo disso. E ela é caracterizada pela presença de corpos celulares do neurônio. Então, onde está o corpo celular do neurônio, assim, o aglomerado de corpo celular, acaba ficando um pouco mais escuro nas imagens que vocês vão achar aí pela internet, em livros. E essa parte é caracterizada como substância cinzenta. Já a parte axonal, ela fica presente na parte denominada como substância branca, devido à presença de bainha de mielina, que faz com que as imagens elas fiquem mais claras. Tá ok? E agora nós fechamos o neurônio por hoje e eu vou falar um pouco sobre as células da glia, começando pelos astrócitos. Esses são as células da glia que estão em maior quantidade e são os maiores também. E a sua classificação, ela se dá de acordo com a quantidade dos seus prolongamentos e o tamanho desses, né? Então, eles podem ser classificados como protoplasmáticos,
quando eles têm muitos prolongamentos. Esses prolongamentos eles são menores e eles estão presentes na substância cinzenta. Ou como o fibroso, que ele tem menos prolongamentos e esses prolongamentos eles são maiores. Eles estão presentes na substância branca. De acordo com a função, ele tem a função de suporte físico e metabólico aos neurônios do sistema nervoso central. Eles contribuem para a manutenção da homeostase e, além disso, eles servem como barreira hematoencefálica. O que eles fazem? Nesses prolongamentos dos astrócitos, eles acabam... o finalzinho do prolongamento ele serve como um pé que vai envolver os vasos sanguíneos e vai envolver a parte do nodo de Ranvier dos axônios dos neurônios. E esse envolvimento de ambos permite que micronutrientes sejam levados do sangue, né, para o sistema nervoso, então para o tecido nervoso. E ao mesmo tempo, ele impede que macronutrientes cheguem até lá. Então ele acaba servindo como uma barreira hematoencefálica. Além disso, os astrócitos eles secretam interleucinas e secretam fatores de crescimento, como esses fatores de crescimento aqui citados, né? O fator de crescimento epidérmico, o fator de necrose tumoral, e isso ajuda na morfogênese de neurônios vizinhos, assim como na diferenciação dos astrócitos, e se de repente ocorre algum trauma, alguma patologia no tecido, essas substâncias que são secretadas, elas servem para responder a esses acontecimentos. Aqui eu mostro para vocês uma imagem de um astrócito fibroso e um protoplasmático. Vocês podem ver que eles são bem diferentes, né? E essa delimitação aqui no finalzinho do corpo, né, do neurônio fibroso, ele é muito característico porque uma outra diferença entre esses dois astrócitos é que o fibroso ele apresenta maior quantidade de uma proteína, que é a proteína ácida fibrilar glial, que ela compõe também o citoesqueleto da célula. Então você pode ver que ele é bem mais delimitado aqui no final, diferente do protoplasmático. Então é uma outra diferença dessas duas, dessa mesma célula, né, dessas duas classificações. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os oligodendrócitos, que são outras células da glia presentes no sistema nervoso central. Eles estão presentes tanto na substância cinzenta quanto na substância branca. Na substância cinzenta, eles estão próximos aos corpos celulares e essas duas células elas acabam funcionando como uma interdependência, né, uma com a outra. Ou seja, quando ocorre alguma sinalização que modifica quimicamente o neurônio, essa alteração química ela acaba ocorrendo também nos oligodendrócitos. E na substância branca, os oligodendrócitos eles compõem a bainha de mielina dos axônios. Como eles fazem? Eles apresentam também prolongamentos, assim como os astrócitos, só que em menor quantidade. Esses prolongamentos, eles envolvem o axônio e quando esse prolongamento ele vai envolver, a parte do citoplasma ele é recuada ao corpo celular para que apenas a membrana esteja ali envolvendo o axônio, né? E forma a bainha de mielina, que ela fica em torno de 1 a 2 milímetros, contra o nódulo de Ranvier, que ele fica a cerca de 1 micrômetro. As células microgliais e células ependimárias também são células da glia presentes no sistema nervoso central. As células microgliais, elas apresentam essa conformação aqui, vocês podem observar, elas são muito menores do que os astrócitos e do que os oligodendrócitos, tá? É muito importante observar, e a quantidade de espículas dela também é muito grande. Elas funcionam como macrófagos especializados, né? São como se fossem células dendríticas apresentadoras de antígeno. Além disso, elas secretam citocinas e elas conseguem fazer a remoção dos restos celulares que não são mais viáveis para estarem presentes naquele ambiente do tecido nervoso. As células ependimárias, elas também são células presentes, são células da glia presentes no sistema nervoso central. Elas são células cúbicas que apresentam mais ou menos esse formato e elas são unidas, como se fosse parecido com o tecido epitelial, só que elas não apresentam a lâmina basal. Elas são unidas por desmossomos e elas revestem as cavidades cerebrais e o canal da medula espinhal, né? Que aqui as cavidades cerebrais, elas nada mais são do que os ventrículos. E elas transportam água, íons e proteínas, produzindo assim o líquido cérebro-espinhal, que essa produção é feita lá
dos ventrículos e ele é o famoso líquor que eu vou falar mais pra frente pra vocês. Agora, para finalizar a aula, eu vou falar sobre as últimas células da glia, só que essas estão presentes no sistema nervoso periférico. As células satélites, elas estão ali juntinho do corpo celular e elas fazem com que elas controlam o microambiente para aquele tecido, né? Elas servem como um isolante elétrico e como via de trocas metabólicas, né, entre o meio e como vias de trocas metabólicas para o corpo celular do neurônio. As células de Schwann, elas nada mais são do que as células que fazem a bainha de mielina, só que dos neurônios do sistema nervoso periférico. Porém, elas não apresentam os prolongamentos que os oligodendrócitos apresentam. Então, é o próprio corpo celular que vai envolver o axônio e vai formar essa bainha de mielina. Aqui eu mostro para vocês a imagem de um astrócito e a imagem da micróglia, para vocês verem que quando vocês olham a primeira vez, parece que eles são parecidos, mas olhando assim juntinho, vocês conseguem notar uma diferença, né? Até porque a micróglia ela apresenta bastante espículas. Vocês podem ver que os prolongamentos dela tem como se fosse uma direção diferente dos astrócitos. E a micróglia, eu peço perdão porque eu não tenho a escala dessas figuras. Mas se vocês pegarem a mesma escala de uma figura de um astrócito e da micróglia, vocês vão ver a diferença de tamanho entre ambas, porque o astrócito é a maior célula da glia e a micróglia é a menor célula da glia, além das suas funções que são totalmente diferentes. Só que a sua estrutura é um pouco parecida, né? Então, para a aula de hoje foi isso. Eu agradeço imensamente a companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo, compartilhem para mais pessoas terem conhecimento sobre o canal e se inscrevam para vocês receberem as minhas novas atualizações. É isso, muito obrigada, até a próxima!